Então, turma, vamos lá para o nosso último vídeo dessa semana, tá? Então, no vídeo aula anterior, nós vimos que quando tem uma limitação na quantidade de dígitos da mantiça, leva-se a erros. Erro de arredondamento ou de truncamento, tá? Então, a gente vai ver o que é isso, como é que a gente usa esse trem, tá bom? Então, vamos pegar esse exemplo aqui. Considere o número 0,00021456 na base 10. Vamos representar ali uma máquina com as seguintes características. A máquina tem a base 10, o número de dígitos nessa minha máquina é 4 e o expoente vai de menos 9 até 9. Então, assim, ó, é na base 10, já está na base 10, eu não vou precisar transformar em outra base, tá? Agora eu escrevo na notação, na representação de ponto flutuante, tá? Então, a minha vírgula tá aqui, eu preciso chegar antes do primeiro dígito diferente de zero. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3. Então, eu estou andando 3 casas com esse número. Então, é 0,21456 vezes 10 elevado a menos 3. Tá certo? Tudo bem? Essa é a minha representação. O expoente tá ok, tá? Mas a minha mantiça tem problema. O que acontece? A minha máquina tem 4, só entra 4 dígitos na mantiça. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 dígitos. Se a máquina opera com 4 dígitos, a mantiça do meu número tem 5. Como que eu resolvo esse problema? Como é um problema na mantiça, então a gente tem o erro de truncamento, ou a gente vai usar o erro de arredondamento ou o erro de truncamento, tá? Vamos lá. Como não usaremos o valor exato, não tem como a gente usar, né? Existe a limitação da máquina. Então, como não usaremos o valor exato, mas um valor aproximado, isso gera um erro. Dependendo de como aproximaremos esse valor, o erro será de arredondamento ou de truncamento. Então, arredondamento. Gente, acho que todo estudante já sabe o que é arredondar, principalmente com relação à nota, tá? Por exemplo, o aluno lá ficou com 8,76 de média e a gente tem uma casa decimal para colocar lá no sistema. Então, 8,76, a gente arredonda a nota desse aluno para cima, né? Então, bota lá 8,8 para ele, né? Ou, se ele está lá com 8,12, né? Aí a gente mantém 8,1, tá certo? Então, esse arredondamento, acho que para vocês é bem claro, tá? Agora, o truncamento. Eu fui procurar a palavra, o que é a palavra truncar. O que significa truncar? No dicionário, ele fala cortar, separar. Cortar parte, mutilar, tirar fora, é tirar mesmo. Então, o truncamento, nós vamos excluir aqueles dígitos que não cabem na mantiça. Eu vou tirar fora mesmo, eu vou cortar, eu vou tirar, tá? Eu vou separar, eu não vou usar. Simplesmente eu vou ignorar aqueles números que não pertencem, que não comportam dentro da minha mantiça, tá bom? Então, eu vou ignorar, tá? Então, no truncamento, a gente vai desprezar os algarismos que estão a partir do D mais 1, tá? Eu tenho a minha mantiça, DT mais 1, aqueles algarismos depois do algarismo, da quantidade de algarismo máximo que eu tenho que ter na minha mantiça, da quantidade de algarismo que eu tenho que ter na mantiça. A partir dali eu descarto, não vou usar, eu vou ignorar. Foi aquilo que a gente fez no exemplo 2 da videoaula anterior, em que tínhamos lá a especificação da máquina, era base 2, 4 dígitos na mantiça e entre menos 8 e 8. Então, a gente teve esse número. Porém,
eu tinha 7 dígitos na mantiça, não cabe. Então, o que eu fiz? Eu ignorei. Eu fiz um erro de truncamento. Eu ignorei, desprezei, joguei fora, eu tirei. E coloquei aquilo que cabe na minha máquina. Tá certo? Então, esse foi um erro de truncamento. E aí, o que gerou? A parte fracionária foi perdida, o que ocasionou um erro de 75 centésimos, tá? Eu deixei de usar na minha operação 75 centésimos por conta da limitação da máquina, tá bom? O erro de arredondamento. Então, lá eu tenho meu número, a minha mantiça vai ser esse valor aqui que eu quero, t igual a 5, t igual a 4, t igual a 3. Porém, pode acontecer de ter mais dígitos na minha mantiça do que é necessário, tá? Então, eu estou chamando esse de dt mais 1, aquilo que passa, aquilo que não precisa, tá bom? O próximo dígito que não precisa da minha mantiça, tá? Então, vamos lá. Se esse dígito aqui for maior que 5, então a gente arredonda o dt uma unidade para cima. A gente arredonda para cima, né? Que a gente fala. Se aqui for 6, então eu vou arredondar para cima, vai ficar 7, tá certo? E se for menor, a gente mantém o dt, tá? Se for menor que 5, esse dt mais 1, a gente mantém. Então, lá, igual o exemplo do 8,12, né? Você fica com 8,1 de média, tá certo? dt igual a 5, dt mais 1 igual a 5. Quando esse valor aqui é igual a 5, eu tenho duas situações, tá? Se esse valor, o anterior dt, for ímpar, então eu arredondo uma unidade para cima, tá certo? Se for ímpar, eu arredondo para cima, 8,35. Eu arredondo para cima, 8,4. Se dt for par, eu vou manter. Se dt for par, eu vou manter, tipo, 8,25. É par, eu mantenho 8,2, tá? Ok? Um exemplo. Represente números abaixo na máquina com as seguintes características. Na base 10, a mantiça 3 igual a 3 dígitos, e o E está entre menos 4 e 4. Então, vamos lá. Primeira coisa, gente, eu preciso escrever o número na aritmética de ponto flutuante, tá? Então, a minha vírgula está aqui, então eu vou andar para frente. Então, 1, 2, 3 casas. Então, vai ficar 0,31675 vezes 10 elevado a 3. Tudo bem? Arredondamento. A minha máquina tem que ter 3 dígitos. Então, ó, 1, 2, 3. É isso aqui que tem que ter, tá? Agora a gente vai ver como que a gente arredonda. Como o próximo número aqui, o 7, é maior que 5, então eu vou arredondar o 6 para cima. Tudo bem? Então, arredondando, 0,317 vezes 10 elevado a 3. Agora, no truncamento, eu esqueço aquilo que não cabe na minha mantiça. Então, eu vou esquecer o 7 e o 5. Então, fica 0,316 vezes 10 elevado a 3. Tudo bem? Então, aqui no arredondamento, eu arredondei para cima, porque o número que eu tenho após os valores que precisam estar na minha mantiça é maior que 5, então eu arredondo para cima, tá? E o truncamento, eu desprezo aquilo que não cabe. Tudo bem? Agora aqui, ó. 456,28. Vou escrever na aritmética do ponto flutuante. Então, eu vou andar 1, 2, 3 casas com a vírgula. Tudo bem? Então, esse número vezes 10 elevado a 3. Então, eu só quero 3 dígitos. Então, tem que vir até aqui só. Só esse 3 aqui da mantiça. Então, vamos lá. O próximo número é 2, é menor que 5. Então, eu vou manter, tá bom? Vou manter 0,456 vezes 10 elevado a 3. O truncamento, eu desprezo o 2,8. Tudo bem? Aqui, 28,54. Então, vou escrever na aritmética do ponto flutuante. Então, 1, 2. Tudo bem? Andei 2 casas com a vírgula. Então, só pode entrar 3 dígitos daqui. Agora, vamos ver
como que a gente vai fazer, tá? Arredondamento. Então, olha, o meu próximo número é 5. Então, se é 5, eu vou olhar para o meu último número que tem que estar na mantiça, é 6. Como é par, eu vou manter, tudo bem? No truncamento, acho que o truncamento é mais simples de tudo. Simplesmente ignoro o 54, tá? O próximo. 1, 2, 3. Então, aí eu vou olhar. Então, é esse número aqui que tem que estar na minha mantiça, porque são 3 dígitos. Então, 5, né? O próximo número. Então, como é ímpar, o último número que tem que fazer parte da minha mantiça, arredondo para cima, tá certo? E no truncamento, como falo? Eu ignoro o 5, 7, tá bom? Aí, o 122,56, né? É o mesmo caso que o de cima. Vamos para o de baixo. Então, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 elevado a 6. Epa! Olha o expoente, é 6. Sendo que tem que estar entre menos 4 e 4. É maior, né? Overflow. Aqui ocorre o fenômeno de overflow, não dá para representar esse número na máquina, tá certo? Então, essa semana nós terminamos por aqui. Não se esqueçam de fazer os exercícios e postar até a data que nós combinamos, tá bom? Não se esqueçam de assistir os vídeos. Eu vou deixar lá no Moodle a resolução dos exercícios de estudos que vocês têm nos slides, tá? Até mais, pessoal!